Bom, pessoal, nós vamos estudar agora sobre elasticidades. O que seriam as elasticidades? É uma medida de sensibilidade entre duas variáveis. Então, imaginem o quão sensível é a quantidade demandada conforme o preço de um bem aumenta. Daí a gente tem elasticidade de preço da demanda. Temos bens mais elásticos, bens mais inelásticos. Como que a gente consegue avaliar isso? Aqueles bens, né, que são mais elásticos são aqueles em que o valor da elasticidade vai ser mais alto, vai ser maior do que um em módulo. Por que em módulo? Porque a elasticidade de preço da demanda ela é sempre negativa. Então, quando a gente tiver menos 1, menos 2, menos 3, isso quer dizer que a demanda é elástica. Pequenas variações no preço causam grandes variações na demanda, na quantidade demandada. Quando a gente tem, por outro lado, menos 0,5, menos 0,2, menos 0,1, quer dizer que a gente está se deparando com uma quantidade demandada, né, uma demanda inelástica. Ou seja, variações no preço causam pouco impacto na quantidade demandada. E quando a gente tem exatamente menos 1, é elasticidade de demanda unitária. Bom, o que diferencia então ter uma demanda elástica ou uma demanda inelástica? A demanda elástica, como eu já falei, pequenas variações no preço vão causar grandes variações na quantidade demandada. São aqueles bens não tão necessários, onde o consumidor tem opções de escolher. Tá? Então, sapatos, roupas em geral, a gente vai ter uma demanda mais elástica. Então, qualquer movimento no preço vai causar um grande impacto na quantidade demandada. Seja para uma redução de preço, que vai aumentar bastante a demanda, seja para um aumento de preço, que vai reduzir bastante a demanda. Agora, por outro lado, a gente tem os bens inelásticos. Os bens inelásticos são aqueles essenciais, né? Por exemplo, o sal. O preço do sal pode variar bastante, mas a quantidade demandada vai permanecer praticamente a mesma, porque o consumo de sal, ele é, de certa forma, necessário, né? Assim como gasolina, outros bens de demanda inelástica, serviços de saúde, remédios, né? São bens essenciais. Então, o que vai definir a elasticidade desses bens, né? A gente tem, como eu já falei, a essencialidade. Quanto mais essenciais esses bens, mais baixa vai ser a elasticidade, então, menos 0,1, menos 0,2, né? E assim por diante. A gente tem também a questão do horizonte temporal. Pode ser que um bem que hoje seja inelástico, amanhã não seja mais, porque o consumidor ele consegue rever o seu padrão de consumo e a partir daí um bem que hoje é essencial, amanhã não será mais. Um exemplo pode ser o metrô, né? A tarifa do metrô, se elevar hoje bastante, de R$ 4 vai para R$ 10, o impacto nesse curto prazo não vai ser tão grande da redução da demanda, mas no futuro será, se esse preço permanecer elevado. Porque a pessoa vai poder, as pessoas em geral, vão poder escolher um emprego mais próximo de casa, vão poder procurar e encontrar um emprego mais próximo de casa, vão poder adotar outros meios de transporte, vão poder adquirir um carro ou bicicleta, né? Então as pessoas vão ter outras opções, tá? Nessa questão também de opções, né, é uma outra questão, né? Quanto mais bens substitutos eu tiver a esse bem que eu estou analisando, mais elástica vai ser a demanda. Quanto menos substitutos eu tiver, mais inelástica a demanda, né? E um outro fator também que pode ser analisado é a importância orçamentária do bem na renda das pessoas. Então, por exemplo, uma bala que custa 50 centavos, se ela se elevar a 100%, de 50 centavos vai para R$ 1. Não pesa tanto no orçamento das pessoas. A demanda vai cair? Vai, mas talvez não tanto. Agora, e a faculdade, né? R$ 2.000. Se aumentar o preço em 100%,
De R$ 2.000 pode ir para R$ 4.000. Isso pode levar o consumo a zero, né, de algumas pessoas. Ou a demanda vai cair abruptamente. Então, essa é outra questão também que pode ser considerada. Passando agora para outra elasticidade, né? A elasticidade renda da demanda. Então, é uma medida de sensibilidade entre a quantidade consumida de um bem e as variações na renda. Daí a gente vai classificar os bens de uma maneira diferente da elasticidade de preço da demanda. Aqui a gente classifica os bens como sendo inferiores, normais ou bens de luxo. Os bens inferiores são aqueles onde eu tenho uma relação inversa com a renda. Então, o valor vai ser negativo dessa elasticidade. Se a renda aumenta, o consumo cai. Se a renda cai, o consumo aumenta. Esses bens inferiores, né, são aqueles bens de segunda linha. Um exemplo que é sempre dado: carne de segunda, salsicha, ovo. Né? Imagine que você consome ovo a semana inteira, porque não tem dinheiro para comprar carne. Se sua renda aumenta, você não vai consumir mais ovo. Você vai substituir o ovo pela carne. Então, o ovo é um bem inferior. No caso do bem normal, não. Aumenta a renda, aumenta o consumo. Mas não aumenta tanto o consumo. Eles só estão na mesma direção. A maior parte dos bens são bens normais. Aumentou a renda, aumenta o consumo. Cai a renda, cai o consumo. No caso dos bens de luxo, né, eles vão ter um comportamento parecido ao bem normal, só que essa variação é bem maior. Né? Então, é muito mais do que proporcional. Se for maior do que 1, normalmente. Né? Então, aumentou a renda, mais do que proporcionalmente vai aumentar o consumo desse bem. Então, a gente tem aí celulares, automóveis, né? Itens de pintura. Né? Então, esses seriam os bens de luxo. A outra elasticidade relacionada à demanda é a elasticidade preço cruzada da demanda. A elasticidade preço cruzada da demanda vai medir, então, qual que é a variação da quantidade demandada de um bem, a gente pode chamar bem A, mediante as variações no preço do bem B. O resultado que a gente vai analisar é se é positivo ou se é negativo. Se for positivo, quer dizer, aumentou o preço de um bem, aumenta o consumo de outro bem, esses bens são substitutos. Então, a gente pode imaginar aí Pepsi e Coca-Cola. Aumentou o preço da Pepsi, eu vou deixar de consumir Pepsi e consumir mais Coca-Cola. Então, esses bens são substitutos. Agora, quando a elasticidade dá um valor negativo, aí os bens são complementares. Por exemplo, pão e manteiga. Quando aumenta o preço do pão, cai o consumo por manteiga, porque eu vou consumir os dois bens conjuntamente. Eu não vou comer manteiga sozinha. Eu preciso passar a manteiga no pão. Então, esses bens são complementares. Quando a gente faz a análise da variação do preço de um com a quantidade demandada do outro, a elasticidade vai ser um valor negativo e aí os bens são complementares. E no caso da última elasticidade que a gente vai ver, é a elasticidade preço da oferta, né? Ela é parecida com a elasticidade da demanda, preço da demanda, só que ela é sempre positiva, porque a quantidade ofertada, ela sempre vai estar na direção do preço. Conforme aumenta a quantidade ofertada, é porque o preço se elevou, ou vice-versa. Né? Se o preço cai, a quantidade ofertada cai. Daí, a análise é praticamente a mesma da elasticidade de preço da demanda. Se for um valor menor do que 1, aí nesse caso vai ser positivo 0,1, 0,2, 0,8. A gente vai ter que a oferta é inelástica, ou seja, a quantidade ofertada responde de maneira menor, né, menos do que proporcional a variações no preço. Quando a gente tem a elasticidade de preço da oferta maior do que 1,
2, 3, 4, 5, a gente fala que a oferta é elástica, ou seja, a oferta é muito sensível a variações do preço. E quando a elasticidade de preço da oferta é exatamente igual a 1, é a oferta de elasticidade unitária, né, que as duas estão variando proporcionalmente. Aumentou o preço em 10%, aumenta, desculpa, a quantidade ofertada em 10%. Ok? Então, essas são as elasticidades para vocês estudarem.